quase inata do ser humano. Se não é inata, é pelo menos necessário. Porque se a gente não tiver resiliência, a gente quebra. Se a gente for rígido, a gente quebra. Se a gente tiver resiliência, nós não quebramos. E a resignação é mais difícil ainda, que a resignação exige que mesmo que a circunstância seja a pior possível, a gente deve pelo menos se esforçar para ser resignado e entender que naquele momento as coisas precisavam acontecer daquela forma, daquele jeito. Por pior que seja, por mais duro que seja, por mais dolorido que seja, a gente precisa aceitar que naquele momento aquilo ali era necessário para nós. Então são duas questões que são palavras não muito usuais, mas são questões que a gente exercita durante toda a vida da gente, a gente exercita isso. Às vezes por necessidade, às vezes sem perceber, mas a gente precisa exercitar. E um dos motivos da gente estar aqui nesse planeta, nesse momento, nessa época, é para exercitar isso. Porque tanto a resiliência quanto a resignação vai nos tornar espíritos melhores, vai nos tornar espíritos mais evoluídos. E é para isso que a gente está aqui, para aprender. Então, quando a gente percebe ou entende que tudo que acontece na vida da gente é importante, que tudo que acontece na vida da gente é necessário para construir um espírito melhor, fica mais fácil a gente ter resignação. Fica mais fácil a gente treinar e se esforçar para ser cada vez mais resiliente. Nós somos resilientes quando tivemos agora a pandemia. Se nós não tivéssemos tido resiliência, nós não teríamos sobrevivido a esse período. Não estaríamos aqui. Nós fomos resignados quando da pandemia a maioria de nós entendeu que para o bem de todos era melhor que a gente ficasse cada um dentro da sua casa. E não é fácil, e não foi fácil. Hoje, graças a Deus, a gente está aqui, podendo conviver, a gente está aqui podendo trocar essa energia. Mas quanto tempo a gente ficou sem poder fazer isso? E foi difícil. E não foi difícil para mim, foi difícil para todo mundo. Para todos nós, foi muito difícil. Mas era necessário. Foi necessário. Se a gente parar para pensar um pouquinho o quantas coisas mudaram nesses últimos anos e o quantas coisas foram aceleradas em função da pandemia, a gente começa a entender que foi necessário. Foi ruim, foi duro, foi difícil, tivemos muitas perdas, em todos os sentidos, né? Mas era necessário. Foi necessário. E mesmo assim, mesmo tendo passado por tudo isso, mesmo a humanidade ter passado por isso e ter aprendido que todo mundo teve que unir forças no mundo inteiro, foi uma das poucas vezes que o mundo todo se uniu em prol de uma única causa. A vacina ou a cura, enfim, para esse mal que estava incomodando o mundo inteiro. Raras foram as vezes que o mundo todo se uniu em prol de um único objetivo. E mesmo com toda essa experiência, com todo esse aprendizado, nesse momento ainda está acontecendo uma guerra no mundo. Ou seja, foi necessário, o mundo inteiro agiu junto e em conjunto, buscando uma solução para um problema que era de todos. Aprendemos muito, mas ainda falta. Ainda falta muito para se aprender. Quando a gente se depara no ano de 2022, a gente saber que está acontecendo uma guerra por questões materiais, por questões de interesses de algumas pessoas, por interesses questionáveis, a gente vê que, mesmo com todo o aprendizado da pandemia, ainda a gente não aprendeu o que precisava. A gente ainda não entendeu o motivo da gente estar aqui. E Jesus sempre foi muito claro, né? Sempre foi bem claro para nós qual é o objetivo das vidas que a gente tem aqui na Terra. Ele até resumiu todos os mandamentos em 2, né? Que
parece ser muito fácil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente já tivesse aprendido a fazer essas duas únicas coisas, certamente nesse momento não estaria acontecendo a guerra que está acontecendo. Porque se todos tivessem empatia, se todos amassem o próximo como a si mesmo, não teria motivo para guerra. E mesmo assim ela está acontecendo. E essa é uma guerra que chama atenção no mundo inteiro. Mas tem outras guerras em países muito menores que a gente não tem nem noção. Tem guerras internas, cruéis, e a gente não tem nem ideia. Porque não é notícia. Não é interessante ser notícia. Não tem toda essa repercussão, né, que acontece. Mas a gente está aprendendo. Felizmente, teve muito mais aprendizado do que o contrário. Mas foi importante. E foi importante a gente ter resignação para isso. E é difícil ser resignado. É muito difícil. Para todo mundo é difícil ser resignado. E a gente tem que exercitar isso cada vez mais. E a gente vai exercitando, vai fazendo. Eu vou ler um trechinho aqui do início do capítulo, só para a gente contextualizar e para a gente poder fazer mais umas reflexões em conjunto. Então o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E já tem dois itens iniciais aqui que são, no mínimo, contundentes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será dado a eles o reino dos céus. E o segundo, bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino do céu. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Mas ai de vocês, ricos, que têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. Difícil, não? Parece meio duro essas palavras, não parece? Se a gente lê ao pé da letra isso, os apóstolos repercutiram palavras de Jesus falando sobre isso. E aí se a gente começa a ler ao pé da letra e começa a imaginar, mas Jesus falaria isso dessa forma, de uma maneira tão dura? Aí a gente começa a olhar ao pé da letra e começa a pensar, né? Tá, então para eu entrar no reino dos céus, eu tenho que ser pobre, eu tenho que passar fome, eu tenho que passar necessidade, senão eu não vou entrar no reino dos céus. E meu Deus, se eu tenho uma vida boa hoje, se eu tenho o que comer, se eu estou saciado, se eu tenho um pouco mais do que os outros têm, tá errado. Eu vou sofrer por causa disso depois quando eu desencarnar. Nossa, que duro isso. Será que é isso? Será que é isso que Jesus quis dizer? Como a gente conhece a história de Jesus, como a gente tem o livro dos Espíritos, tem o Evangelho aqui para nos ajudar, a gente sabe que não é bem isso, né? E às vezes a gente diz algo para impactar, para que as pessoas possam refletir. Então, primeiro, não é errado a gente estar saciado, não é errado a gente estar confortável, e isso não vai fazer com que a gente sofra na próxima existência. Agora, se a gente tem tudo isso, se a gente experiencia tudo isso, se a gente tem todas essas benevolências no momento atual, e a gente não faz nada para melhorar a vida de quem não tem, nada disso, aí eu acho que a gente já tem que começar a se preocupar. Porque quando Jesus fala isso, ele não está condenando quem tem mais. Ele está condenando quem talvez tenha muito mais em detrimento daqueles que não têm nada. Talvez essa seja a reflexão que a gente precisa fazer. E a questão de estar chorando, de estar com fome, de estar passando por necessidade, de estar passando por aflições,
é que Jesus deixou bem claro para a gente que para a gente evoluir a gente precisa de humildade. E quando está tudo bem na vida da gente, quando está tudo certo, quando a vida da gente está tudo tranquilo, a gente está com saúde, as pessoas que a gente ama estão todas saudáveis, a nossa vida está tranquila, a gente está conseguindo pagar nossas contas, a nossa casa está em ordem, nós temos conforto, nós podemos escolher o que a gente come, o que a gente bebe, aonde a gente vai, o que a gente vai fazer. Quando tudo isso está bom, a gente lembra de agradecer? A gente lembra de ter humildade e agradecer a Deus porque está tudo bom? Porque a gente está com saúde? Porque a gente está podendo caminhar tranquilo? Porque a gente está sem dor? Ou talvez a gente só faça essas orações e só peça quando está tudo ruim, quando está tudo difícil. Então, se a gente começar a olhar essas expressões e começar a refletir sobre esse outro ângulo, talvez a gente comece a entender um pouquinho melhor qual era a mensagem que Jesus estava passando para nós. Porque normalmente a gente só entra em posição de humildade quando a gente está com dor, quando a gente está precisando de alguma coisa, quando está faltando alguma coisa para nós. Porque senão a gente nem lembra. Às vezes a gente nem lembra que Deus existe, que Jesus esteve aqui, que Ele sofreu por nós, que Ele se entregou por nós. A gente nem lembra disso. Então a gente precisa passar por essas situações para poder estar mais humildes, para poder estar mais receptivos. Porque quando está tudo bem, às vezes a gente não dá muita bola para as outras coisas. A gente não presta muita atenção no que os outros têm a dizer para nós. A gente não presta muita atenção em quem está do nosso lado. A gente não presta atenção em quem vem pedir alguma coisa para nós, algum auxílio. Às vezes a gente não lembra. Então toda vez que as coisas estiverem bem, todos os dias quando a gente acorda, a gente já tem que começar agradecendo. A gente está tendo mais um dia de oportunidade de estar aqui. Existem filas imensas de espíritos querendo encarnar. E nós estamos tendo esse privilégio de estar aqui agora. A gente está tendo o privilégio de estar aqui agora nesse momento. Cada dia que a gente está aqui é um dia a menos de débito que a gente tem para pagar. Porque esse é um mundo de provas e expiações que a gente está aqui. Tudo que acontece conosco enquanto a gente está encarnado, todas as limitações que a gente tem, todos esses sofrimentos que foram citados ali, fome, dor, desespero, agonia, isso tudo, controversamente, contribui para que a gente melhore, para que a gente evolua como ser humano, que a gente evolua como espírito. E tudo isso é necessário. E enquanto a gente não está aqui encarnado, a gente está lá com consciência de tudo que a gente já fez, de tudo que a gente precisa reparar, de tudo que a gente precisa melhorar para a gente evoluir. A gente está ansioso lá, esperando para vir para cá, para poder passar por tudo isso. E pasmem, a gente escolhe as provas que a gente vai ter aqui. A gente escolhe antes de vir para cá, a gente programa. Então quando a gente estiver num momento difícil, passando por uma situação bem difícil, vamos lembrar, a gente escolheu passar por isso. A gente combinou que a gente ia vir aqui e ia fazer isso, só que a gente não lembra. E que bom que a gente não lembra. Porque se a gente lembrar e tivesse consciência encarnado de tudo que a gente já fez nas outras experiências que nós vivemos, talvez a gente não suportasse essa vida aqui. Se a gente tivesse essa carga toda, essa bagagem toda. Mas graças a Deus a gente não tem. Nós temos uma intuição daquilo que é certo, a gente tem uma intuição daquilo que a gente tem que fazer, de qual é a melhor atitude que a gente tem que tomar. A gente sempre sabe quando a gente faz uma coisa errada. Antes de fazer a coisa errada, a gente já sabe que está fazendo errado. No nosso íntimo, a gente sabe que está fazendo errado. Mas às vezes a vontade ou o prazer daquela coisa errada é maior do que a vontade de frear
aquele impulso. E a gente faz mesmo assim. E também não só para a próxima vida, para a vida futura. Muitas das dores, das dificuldades que a gente vive aqui nesse momento, são frutos de escolhas que nós fizemos ontem, nós fizemos no ano passado, que nós fizemos há alguns anos atrás, e a gente está refletindo agora. Então tudo de bom, todas as boas escolhas que nós fizemos, nós estamos colhendo frutos dessas boas escolhas no dia de hoje. E todas as coisas e as escolhas erradas que nós fizemos, também nós estamos colhendo no dia de hoje. E vamos continuar colhendo. Porque a gente pode plantar aquilo que a gente quiser. Nós temos o livre-arbítrio ou não temos? Podemos plantar o que quisermos. Ninguém nos proíbe de plantar nada. Mas a colheita é obrigatória. É compulsória. Então a gente tem que cuidar o que a gente está plantando. Se nós queremos sofrer menos, tanto nos dias e nos anos que nós vamos estar aqui, e nos anos depois que a gente não estiver mais aqui, a gente tem que cuidar o que a gente está fazendo hoje. Então, qual é o dia mais importante? O ontem? Não, ontem não é o mais importante. Porque alguém aqui consegue mudar o que aconteceu ontem? Alguém já conseguiu mudar o que aconteceu no dia anterior? Alguém conseguiu mudar o que aconteceu na semana passada? Mas a gente pode mudar o que a gente está fazendo hoje. E se a gente mudar, ou se a gente simplesmente escolher melhor o que a gente vai fazer hoje, certamente amanhã a gente vai ter um resultado melhor. Então, adianta a gente se preocupar demais com o futuro? O dia mais importante que a gente tem que ter mais preocupação não é amanhã. É hoje. E não é ontem. Porque ontem a gente não pode mudar. Mas dependendo do que a gente fizer hoje, nós podemos mudar o que vai acontecer amanhã. Isso depende de quem? De quem depende de fazer isso? A gente depende de alguém para fazer isso? Para mudar nossas escolhas? Depende de nós. Exclusivamente de nós. Não depende de onde a gente mora, não depende de quanto a gente ganha, não depende de quem a gente ama, de quem a gente não ama. Depende exclusivamente de nós. Mas o que eu posso mudar? Se eu quero colher situações melhores na minha vida, se eu quero que amanhã seja melhor, por onde eu devo começar? Para mudar alguma coisa. Aqui, né? A gente tem que pensar primeiro. Porque antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente pensa. Então a primeira coisa que a gente tem que começar a prestar atenção é na qualidade dos nossos pensamentos. Como que está a qualidade dos nossos pensamentos? Nós estamos nos concentrando e prestando atenção em coisas boas ou em coisas ruins? Se nós queremos que amanhã seja melhor, nós vamos hoje nos concentrar e pensar, canalizar nossas energias para coisas boas ou para coisas ruins? E depois que a gente pensar, se aquilo que a gente pensar for uma coisa muito boa, se aquilo que a gente pensar vai trazer benefício para nós e para o próximo, e se a gente conseguir pegar esse pensamento e trazer ele para cá, fazer ele virar um sentimento forte, a gente vai conseguir agir. Se a gente pensou coisas boas, se a gente internalizou aquilo que a gente pensou, se a gente sentiu aquilo que a gente pensou, ou seja, nós botamos energia, botamos amor naquilo que a gente está pensando em fazer. E se a gente praticar isso, isso vai ter um poder muito grande de fazer com que amanhã seja muito melhor.
Mas o que normalmente a gente faz? A gente fica se cobrando daquilo que a gente fez ontem, daquilo que a gente fez no passado, que a gente não pode mudar. Isso pesa na gente, isso dói pra gente, as escolhas erradas que a gente fez. Daí o hoje, a gente fica pensando naquilo que a gente fez ontem. Aí acaba não fazendo as coisas certas hoje, que a gente deveria fazer, porque a gente está pensando naquilo que a gente fez errado, lá para trás, que a gente não pode mudar. E aí amanhã é pior de novo, que a gente não se concentrou em coisas boas para fazer hoje. E o hoje já passou. O nosso hoje já está quase terminando. Daqui a 4 horas o dia de hoje já acabou. E a gente não vive dizendo que o tempo está passando rápido? A gente não vive dizendo que os dias, a semana, o ano está passando rápido, e realmente está passando muito rápido. Porque a gente não está presente. A gente não está aqui de verdade. A gente divide uma parte do nosso dia pensando no que a gente fez de errado, e a gente fica ansioso com o que vai acontecer amanhã. E a gente não está 100% presente no que a gente está fazendo hoje. Nesse momento, e nesses minutos que a gente está aqui, nós estamos verdadeiramente presentes. Porque se a gente não quisesse estar presente aqui, hoje, nós estaríamos no piloto automático, na nossa casa, cada um fazendo aquilo que faz toda noite, todo dia quando chega na sua casa. E quando a gente vê, é piloto automático. A gente chega e faz as mesmas coisas, assiste as mesmas notícias para quem assiste, ou fica no celular fazendo o mesmo tempo que todo mundo fica no celular. Piloto automático. Diminuiu os minutos, as horas do dia? Não. Continua tendo 24 horas. O que diminuiu é a nossa presença. Isso diminuiu. Quantas vezes a gente está na mesma sala, no mesmo ambiente, com outras pessoas, e está cada um no seu mundo, no seu celular? E estão todos na mesma sala, às vezes na mesma mesa, comendo, no mesmo ambiente. E a gente está presente de verdade? Isso é convivência real? É verdadeira essa convivência? Ou quando está mais de 2, 3 pessoas conversando e tem uma no celular, aquela que está no celular ali mexendo no celular, daqui um pouquinho ela pergunta: hã? O que foi? O que falaram? Não está presente. Ela está fisicamente ali, está o corpo ali. A matéria está ali. Mas a cabeça, a atenção não está ali. Está no celular, está na conversa, está nos likes, está em qualquer coisa. Está no vídeo engraçado, divertido. Mas a mente da pessoa, o foco da pessoa, a presença dela não está ali. Está só o corpo ainda. E a nossa presença não é só o corpo. Se eu for trabalhar, levar só o meu corpo lá para trabalhar, vai funcionar? Não vai. Tem que ter a minha energia, tem que ter meu foco no que eu estou fazendo. Não adianta eu estar de corpo lá presente e o meu foco, a minha energia não está lá. Só para dizer que eu estou lá? Então eu não vou. Então, essa questão da gente ter resistência, de ter resiliência, essa questão da gente ser resignado, é importante. A gente precisa de tudo isso. Porque a vida não é fácil. Para ninguém. Às vezes a gente olha e acha que a vida do outro é mais fácil. Mas a gente não está 24 horas por dia vivendo a vida do outro. Tem algumas pessoas que tentam, né? Fico assistindo esses programas aí, onde está o pessoal lá dentro, lá enclausurado. Daí tem pessoas que ficam 24 horas por dia para ver o que os outros estão fazendo. Tudo bem, não tenho nada contra isso. Mas para mim não parece ser uma coisa lógica. O que eu vou melhorar minha vida vendo o que os outros estão fazendo?
admirando, ou julgando, ou culpando, ou apontando os erros. No que isso vai melhorar a minha vida? O que isso vai trazer de benefício para mim? Qual é a vantagem que isso vai trazer para mim? Eu vou me tornar uma pessoa melhor vendo os outros errarem? A gente aprende, a gente pode até aprender com o erro dos outros. Mas aprender de verdade, a gente aprende com os nossos erros. Por isso que a gente erra bastante. E por isso que a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui. Então, quando a gente errar, e a gente não errou de propósito, eu conheço poucas pessoas que erram de propósito. E foram raras as situações que eu errei querendo errar. Talvez eu até queria, mas eu não sabia que eu queria errar. Mas eu errei querendo acertar. Ou alguém aqui erra querendo errar? Alguém gosta de errar? Eu até hoje não conheci uma pessoa que disse assim, pá, hoje eu vou errar o dia inteiro. Hoje eu estou motivado, hoje eu quero errar o dia todo. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Então, se a gente não é perfeito, se a gente está sujeito a erros, se a gente aprende com nossos erros, por que a gente fica olhando tanto para trás e fica se cobrando tanto dos erros que a gente cometeu? Por que a gente dá tanta importância para isso? Acho que a gente tem que aprender com nossos erros. Isso sim, a gente tem que tentar pelo menos não repetir os mesmos erros. Demora um pouco, mas se a gente prestar atenção, a gente consegue. Mas não dá para botar toda a nossa energia no que já passou. Vamos só fazer um checklist. Bom, eu errei tal coisa, a consequência foi tal, perdi tal coisa por causa disso, doeu, eu vou tentar não cometer. Aí quando surgir a mesma situação, eu vou opa, mesma situação. Não vou pelo outro caminho, não vou fazer o mesmo caminho de novo. Beleza, essa é a atenção que a gente tem que dar para aquilo que a gente errou, para aquilo que passou. É isso, é 1 minuto. Não dá para perder mais tempo do que isso. E já focar no presente de novo. O que eu vou fazer agora para ser melhor? O que eu posso fazer hoje para que amanhã seja melhor? Se eu passei o dia de hoje no piloto automático, o que eu preciso fazer amanhã quando eu acordar para que eu não passe mais um dia inteiro no piloto automático de novo? É isso que a gente precisa se atentar. Porque senão, o nosso dia de 24 horas vai virar um dia de 2 horas ou 3. Que vai ser o momento que a gente vai estar realmente presente e vai estar atento nas coisas. O resto, piloto automático. Mas todo dia é igual. Não muda nada na minha vida. Tá bom? E tu mudou alguma atitude para mudar isso? Tu teve alguma atitude para mudar isso? Senão vai ser igual de novo. Não existe a gente fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Se o resultado não tá bom, vamos tentar fazer diferente. É isso. Então, minha gente, é importante a gente ser resignado com aquelas coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que são inevitáveis, que a gente não pode mudar. A guerra que está acontecendo na Ucrânia a gente não pode mudar. A gente não tem força para modificar isso. Mas as guerras que acontecem todo dia na nossa vida, as batalhas que a gente tem todo dia na nossa vida, a gente pode mudar. Essas estão no nosso alcance. Aquela batalha da gente contra a gente mesmo. Isso a gente pode mudar. Está no nosso alcance, está no alcance das nossas mãos. Então vamos fazer a mudança que a gente pode fazer. A gente não pode mudar os outros. A gente não pode mudar a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Mas a gente pode mudar nossas atitudes, nossos pensamentos. Isso é obrigação nossa. É responsabilidade nossa. E isso a gente pode fazer. E se cada um de nós fizer melhor, toda a nossa comunidade vai melhorar também. Se todo dia a gente se comprometer a fazer algo de bom para alguém, para uma pessoa por dia, a gente já está sendo melhor do que aquele dia que a gente não fez nada por ninguém. A gente não precisa resolver o problema de todo mundo de uma vez só. Mas se a gente conseguir ajudar uma pessoa numa única situação no dia, já é melhor do que não ajudar ninguém. Já é melhor do que não fazer nada em prol do próximo.
E se no outro dia a gente conseguir fazer para 2, legal. Se a gente conseguir fazer para 3, melhor. Mas pelo menos uma de cada vez. Ah, mas eu quero mudar toda a minha vida. Ótimo. Mas num dia tu não consegue mudar toda a tua vida. Mas se tu fizer um pouquinho a mais todo dia, tu vai conseguir ter uma vida diferente lá na frente. Então, minha gente, essas são as reflexões que a espiritualidade trouxe aqui para nós. Eu agradeço de verdade a presença de vocês, a presença verdadeira de todos vocês, a nossa presença verdadeira aqui, da gente estar inteiro aqui, essa troca que a gente fez agora. Nós ficamos 30 minutos aqui presentes, de verdade. E eu digo isso porque eu fiquei prestando atenção. Eu vi que ninguém dormiu, isso é bom, é sinal que eu não fui tão ruim assim, né? Então, eu não vi ninguém com cara de brabo, isso também foi bom. E daí eu podia estar falando bobagem, daí eu fiquei prestando atenção, não vi ninguém brabo comigo, isso é bom, isso é um bom sinal. Eu vi que algumas pessoas até riram, eu achei bom, isso é bom, né? Porque às vezes a gente esquece de rir, a gente passa o dia inteiro sem rir, né? Então isso é bom também, porque rir faz bem pra gente. E é uma coisa boa. E dar um sorriso para as outras pessoas também é bom. E é importante, às vezes tem pessoas que passam o dia inteiro sem ver o sorriso de ninguém. E às vezes um sorriso pode mudar a vida daquela pessoa naquele dia. Então, gente, obrigado, de verdade. Muito obrigado.